Que lei você quebrou para fazer a coisa certa? Eu estava na casa dos meus avós quando meu irmãozinho autista começou a se contorcer no chão. Ai, ai, ai! Ele apertava a mão contra o lado do apêndice. Vó, a gente precisa levar ele pro hospital. Eu avisei seu avô que isso ia acontecer. Ela retrucou na hora. Meu avô bufou. Primeiro dizem que ele tem autismo. Agora qualquer dorzinha vira apendicite. Nossos pais estavam viajando a trabalho. E eu tentei convencer meus avós de que a situação era séria, pedindo pro Jamie mostrar onde doía. Quando ele apontou o lado direito embaixo da barriga, expliquei. Minha professora de ciências explicou isso pra gente. Para de querer ser o centro das atenções. A voz da minha avó transbordava desprezo. Senhorita sabe tudo. Jamie gemeu, apertando ainda mais o lado. Ele tentou sair da mesa, mas de repente a avó segurou ele pelos ombros. Chama do jeito que quiser, mas no meu tempo isso era falta de respeito. Eu estava prestes a ajudar o Jamie com os exercícios de respiração quando ele começou a vomitar de um jeito assustador. Foram quase 60 segundos sem parar. Vômito amarelo, verde e até sangue por cima da toalha boa da minha avó. Tá vendo? Olha o que ele fez na minha toalha. Isso é o que dá ficar mimando criança. Um medo desesperador tomou conta de mim. O Jamie nunca vomita durante crises. Nunca. Vô, pelo amor de Deus, larga esse jornal. Ele está mesmo doente. Só então ele levantou os olhos. Chega. Senta aí ou te dou motivo de verdade pra chorar. Nossos pais provavelmente já estariam na metade do caminho pro hospital. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, eles forçaram o Jamie a levantar. A avó segurou ele em pé, enquanto as mãozinhas dele arranhavam o lado e as lágrimas rolavam. Anda. Prova que está fingindo. Cada músculo do corpo pequeno dele tremia. Chega de drama. Ele tinha todos. Absolutamente todos os sintomas de apendicite. O que você entende disso? Tem só 12 anos. A avó nem olhava na minha cara, mexendo nas unhas. Ensina ele a ser fraco, igual seus pais. Corri até o Jamie enquanto eles discutiam sobre disciplina. Encostei a mão na testa dele e recuei na hora. Estava queimando de febre. Os olhos dele reviraram. Ele estava indo embora diante dos meus olhos. Corri pro telefone, mas o vô foi mais rápido. Bip, aqui quem manda somos nós, ele falou, antes de arrancar o telefone da tomada. Jamie se arrastou pro banheiro como uma minhoca tentando fugir do sol quente. Uma mão no lado, a outra puxando o corpo pelo chão. Eu fiquei imóvel, paralisada de medo. O vô passou por cima dele e trancou a porta do banheiro. Pro canto. Já. Até aprender a se comportar. Tentei me convencer de que talvez ele estivesse exagerando, que logo ia melhorar. Mas aí vi. Lágrimas silenciosas. O Jamie só chora desse jeito quando está sofrendo de verdade. Não aguentei mais. Pelo amor de Deus, ele vai morrer. Bem na frente de vocês e vocês não fazem nada. A avó revirou os olhos. Esse drama é coisa de família. O avô aumentou o volume da TV. Qualquer coisa para não ouvir o neto indefeso definhando. Chega. Vi as chaves do carro do vô no balcão. Eles estavam tão ocupados brigando sobre criança de hoje em dia que nem perceberam quando peguei as chaves. Saí correndo pelos fundos e comecei a apertar o alarme do carro sem parar. Em segundos, o barulho tomou conta da rua. Bip, 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 bip. Apertei de novo. Bip, bip, bip. Não me importei nem um pouco com as leis de silêncio do bairro. Me escondi atrás do carro e continuei apertando. Dona Lee saiu logo. Depois o Sr. Park. Depois os Pilsners. Meu avô veio furioso pelos fundos. Que bagunça é essa? Bip, bip, bip. Gritei por cima do barulho. Meu irmão está morrendo! Eles não querem ligar pro 192. Ele está com apendicite. Dona Lee, que já foi enfermeira, não pensou duas vezes e passou direto por cima do meu avô, que ficou parado feito estátua. Outros vizinhos começaram a aparecer. Continuei apertando o alarme como se minha vida dependesse disso, porque dependia mesmo. A do Jamie. Dona Lee olhou pra ele e na hora ligou pro 192. E aí vieram as sirenes, finalmente. 2 socorristas entraram apressados com a maca. A socorrista ajoelhou ao lado do Jamie, mãos rápidas e experientes. Ele mal se mexeu, de tão mal que estava. Quanto tempo ele está assim? Ela já preparava a máscara de oxigênio. Meus avós não quiseram... Comecei, mas ela cortou. Possível ruptura, avisou o colega. Vamos de emergência. Todos se mexiam numa pressa que dava até medo. Ele parecia tão pequeno, tão quieto. Ele... Não consegui terminar. A socorrista me olhou bem nos olhos enquanto levavam o Jamie. A gente precisa ir. Agora. Meu avô ainda insistia que era exagero enquanto colocavam o Jamie na ambulância. As portas bateram, as sirenes gritaram e tudo virou uma corrida contra o tempo. O apêndice dele estourou durante a cirurgia. Mas o que aconteceu a seguir marcaria a minha família para sempre. Fiquei parada vendo a ambulância virar a esquina, quase sem ar. Dona Lee segurou meu braço e me levou pro carro dela, dizendo que iríamos atrás. O caminho inteiro minhas mãos tremiam sem parar e só conseguia lembrar do rosto do Jamie na maca. No hospital, Dona Lee me deixou na porta da emergência e disse que ia estacionar e me encontrar lá dentro. Assim que entrei, aquele cheiro forte de desinfetante me acertou em cheio. Uma enfermeira na recepção perguntou se eu estava com o menino que tinha acabado de chegar de ambulância.
Assenti, e ela me guiou até uma cadeira de plástico no canto, pedindo para eu esperar ali. Explicou que tinham levado o Jamie direto para a emergência e que logo alguém viria me informar. Via enfermeiras correndo com equipamentos de um lado para outro, e meu estômago só apertava mais a cada segundo. Uns 10 minutos depois, outra enfermeira apareceu com uma prancheta, querendo saber sobre plano de saúde e formulários de consentimento. Entrei em pânico e expliquei que quem era responsável naquele dia eram meus avós, mas ainda não tinham chegado. Ela franziu a testa, perguntou onde eles estavam, e contei tudo sobre eles terem se recusado a ligar para o 192. O rosto dela mudou na hora e ela falou sobre consentimento presumido em situações de emergência, quando os responsáveis não tomam atitude. Anotou tudo e disse que não precisavam da permissão de ninguém para salvar o Jamie. Senti um alívio enorme, mas logo veio o medo do que ia acontecer quando meus avós chegassem. Uns 20 minutos depois, uma médica de jaleco apareceu perguntando pela família do Jamie. Levantei na hora e ela se apresentou como a cirurgiã pediátrica que ia operar ele. Me sentou e explicou com calma que o apêndice do Jamie provavelmente já tinha estourado, pelos sintomas e exames, e que ele estava entrando em septicemia, ou seja, a infecção estava se espalhando pelo corpo. Disse que o risco de esperar era falência de órgãos e outras complicações que ela nem quis detalhar. Minha garganta fechou só de lembrar que eu tinha ficado paralisada na mesa enquanto ele morria no chão. Ela apertou meu ombro e disse que estavam preparando ele para a cirurgia de emergência naquele momento. Depois saiu e eu fiquei sozinha de novo naquela cadeira de plástico ridícula. O relógio da sala de espera fazia tanto barulho que parecia que minha cabeça ia explodir. 45 minutos depois, o vovô entrou escancarando as portas do pronto-socorro, já gritando sobre exageros e dramas desnecessários. Ele me viu e começou a resmungar que a gente tinha perturbado a vizinhança toda à toa. Para não perder a cabeça e gritar com ele, fiquei contando os azulejos do teto sem parar. Eram 64 azulejos e 12 lâmpadas fluorescentes, e eu acabava decorando cada mancha de água e rachadura. O vovô não parava de repetir que o Jamie só queria chamar a atenção e que aquilo tudo era um absurdo. Fiquei toda dormente, porque era o único jeito de aguentar ficar ali sem surtar. Depois de um tempo que parecia não passar, me lembrei do telefone do hospital pendurado na parede e perguntei para a enfermeira do balcão se podia usar. Ela fez que sim com a cabeça, e eu disquei o número da mãe, com as mãos tremendo. A mãe atendeu no segundo toque, e quando contei onde a gente estava, ela começou a chorar na mesma hora. O pai entrou no viva voz, também com a voz tremendo, querendo saber o que tinha acontecido. Expliquei tudo, desde a dor do Jamie até o vômito com sangue, e também o momento em que o vovô desligou o telefone. A mãe soluçava, e o pai repetia que ainda faltavam 3 horas para chegarem, voltando do congresso. Prometi que não ia sair de perto do Jamie, e que ligava assim que soubesse de qualquer novidade da cirurgia. 2 horas depois de terem levado o Jamie, a cirurgiã finalmente apareceu. Ela estava com cara de cansada, mas não parecia devastada, e isso me deu uma esperança. Confirmou que o apêndice do Jamie tinha rompido, e que já tinha peritonite, porque a infecção tinha se espalhado pelo abdômen. Eles limparam o máximo de tecido infeccionado possível e colocaram drenos. Agora ele ia para a UTI pediátrica com antibióticos pesados. Ela disse que ele ia sobreviver, mas a recuperação ia demorar semanas, não só alguns dias como numa cirurgia simples. Enquanto ela explicava, ficou claro que a demora tinha piorado tudo. Se a gente tivesse chego ali 2 horas antes, seria bem menos complicado. Essas palavras, se antes, ficaram ecoando na minha cabeça, misturando culpa com uma raiva enorme dos meus avós. O vovô ainda teve a cara de pau de debochar, dizendo que era só drama por causa de uma cirurgia comum. Os olhos da cirurgiã ficaram frios e ela respondeu: apêndice rompido em criança nunca é rotina. Meus pais finalmente chegaram correndo, já perto das 11 da noite, pálidos e tremendo. A mãe foi direto para a UTI ver o Jamie, e o pai ficou para conversar com o vovô e a vovó, que já tinham chegado antes. O clima pesou na hora, o pai tentando manter a voz baixa e querendo saber por que tinham desligado o telefone. A vovó insistia que o Jamie estava exagerando, mas aí a mãe voltou da UTI e perdeu a paciência de vez. Falou tudo o que pensava sobre a irresponsabilidade deles e como poderiam ter matado o Jamie por pura ignorância. Foi a primeira vez que senti que alguém enxergava o quanto tudo aquilo era absurdo. No dia seguinte, a dona Lia apareceu trazendo café para minha mãe e suco para mim. Falou baixinho que tinha anotado tudo o que viu e ouviu lá em casa. É estranho como os avós insistem, mesmo com o Jamie claramente sofrendo. Fico pensando se eles têm medo de admitir que erraram ou se realmente não enxergam o que está na frente deles. Ela disse que estava disposta a contar tudo para quem precisasse, sobre o estado do Jamie e a recusa dos meus avós em procurar ajuda. Só de saber que alguém mais viu tudo aquilo, já me senti menos sozinha. Mais tarde, uma mulher de terno chamou meus pais para conversar no corredor. Vi de longe o rosto da mãe ficar branco, enquanto o pai fechava cada vez mais a cara.
Quando voltaram, a mãe contou que a administradora do hospital disse que era obrigatório fazer um relatório para o conselho tutelar. O hospital tinha que avisar em casos de negligência médica quando os responsáveis recusam atendimento de emergência. Meu estômago virou porque agora o governo estava envolvido, e eu não sabia se isso era bom ou ruim. No dia seguinte, uma enfermeira finalmente veio me buscar e me levou para dentro da UTI. O Jamie parecia tão pequenininho naquela cama enorme, cercado de tubos. Uma máquina apitava a cada pouco tempo, outra fazia um barulho de vento. O rosto dele estava pálido, olhos fechados, mas eu via o peito subindo e descendo. A máscara de oxigênio cobria quase tudo e fazia um som estranho. Puxei uma cadeira para perto e comecei a falar dos jogos de videogame que ele mais gostava. Contei do novo nível que passei e como o chefão era difícil, mas tinha uns ataques legais. Os olhos dele abriram por um segundo só, e continuei falando de power-ups e áreas secretas. A enfermeira me mostrou como segurar a mão dele sem atrapalhar o soro. Disse que era bom conversar com ele, mesmo sem resposta. Fiquei lá quase 1 hora só falando de jogo, personagens, estratégias. Quando voltei para a sala de espera, o vovô estava no balcão das enfermeiras, insistindo que o Jamie estava fazendo birra e que todo mundo estava exagerando. A enfermeira manteve o rosto sério enquanto ele falava, mas vi que ela anotou algo no computador. Ela disse que ia registrar no prontuário e continuou escrevendo, sem dar muita conversa. O vovô saiu reclamando que hoje em dia criança é tudo mimada. Assim que ele saiu, a enfermeira deu uma olhada para mim e depois voltou ao trabalho. A mãe e o pai estavam discutindo baixinho perto das máquinas de refrigerante. O pai dizia que talvez os pais dele só não entendessem o quanto o autismo complicava tudo. A mãe olhou para ele com raiva e disse que o problema não era a falta de compreensão. O pai falou que a gente precisava pensar na família, tentar ficar unido. A mãe travou o maxilar e virou de costas, segurando para não falar mais nada porque tinha gente por perto. O pai tentou colocar a mão no ombro dela, mas ela se afastou. 2 dias depois, apareceu um homem de terno com uma pasta grossa. Se apresentou como Jesse Willis, do Conselho Tutelar, e explicou que precisava investigar porque o hospital tinha relatado negligência. Ia entrevistar cada um separadamente sobre o que aconteceu. Meu estômago pesou como se tivesse cheio de pedras. Jesse me levou até uma salinha pequena, com cadeiras de plástico e uma planta artificial no canto. Pediu para eu contar tudo desde o começo. Falei da dor do Jamie, do vômito e do quanto meus avós não queriam ouvir. No começo, confessei que tinha travado antes de pensar em acionar o alarme do carro. Perguntei se, por causa disso, eu também era um pouco culpada pelo Jamie ter ficado tão mal. O Jesse olhou nos meus olhos e falou: "Você salvou a vida do seu irmão." Ele disse que ninguém deveria exigir que uma criança de 12 anos tomasse uma decisão dessas. Foi naquele momento que chorei pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Ele me entregou uma caixa de lenços e ficou lá, esperando eu me acalmar. Depois da minha conversa com ele, consegui escutar minha mãe do lado de fora explicando para o Jesse que às vezes ela e meu pai precisavam viajar a trabalho. E, nessas horas, sempre contaram com meus avós para cuidar da gente. A voz dela falhou quando admitiu que nenhum dos dois tinha ideia de que as coisas tinham chegado num ponto tão grave. Ficou claro para mim, ouvindo os dois, que meus pais estavam apavorados, sem saber quem ia olhar por mim e pelo Jamie agora. Mais tarde, naquele mesmo dia, o cirurgião apareceu no quarto segurando uma prancheta cheia de papéis. O crachá no jaleco dizia Hugh Waller, e ele tinha um jeito bem sério. Ele explicou que o apêndice do Jamie quase tinha estourado horas antes da cirurgia e mostrou uns gráficos de infecção e da contagem de leucócitos. Jamie ia precisar tomar antibiótico na veia por pelo menos 2 semanas, e se a infecção não melhorasse, talvez fossem necessários outros procedimentos. Ia ser uma temporada longa no hospital e mais meses de recuperação em casa. Tudo por conta de algumas horas de atraso, enquanto meus avós brigavam por causa de disciplina. No dia seguinte, o Jesse voltou com mais formulários para preencher. Falou de um tal de plano de segurança temporário enquanto a investigação seguia. Meus avós não poderiam falar comigo nem com o Jamie sem supervisão. Eles até podiam visitar, mas só se meus pais estivessem junto o tempo todo. Parte de mim se sentiu um pouco aliviada, mas o que eu sentia mesmo era um peso enorme. Aquilo tudo só ia acabar destruindo ainda mais a nossa família. Naquela noite, fui buscar um refrigerante na máquina do hospital e ouvi uns gritos vindos da garagem. Segui o barulho e vi meu avô acuando meu pai contra uma coluna de concreto. O vovô gritava coisas sobre traição, dizendo que a gente tinha jogado o governo em cima deles e que, se era assim que tratávamos família, então agora cada um ia ficar por conta própria. Meu pai tentava acalmar ele, mas nem chegava a defender a gente de verdade. O vovô avisou que ia cortar relação pra sempre e que um dia a gente ainda ia se arrepender. Meu pai ficou parado, ouvindo tudo, sem reagir do jeito que eu esperava. Ali começou a minha desconfiança nele. 3 dias depois da cirurgia, a febre do Jamie disparou para 40 graus. As enfermeiras correram e botaram gelo ao redor dele. O Hugh entrou na correria, junto com outro médico, e fizeram um ultrassom ali mesmo. Descobriram um abscesso cheio de pus e tiveram que fazer outro procedimento para drenar. Ouvi o Hugh explicando para minha mãe sobre peritonite
que é quando a infecção se espalha pelo abdômen inteiro. Passei a noite pesquisando no celular sobre chances de sobrevivência em casos de apêndice rompido com peritonite. Os números me deixaram enjoada. Uns 3 dias depois que o Jamie foi pro quarto comum, o Jesse apareceu na nossa casa com uma prancheta, perguntando os detalhes para a minha mãe e marcando as respostas. Minha mãe quis saber se dava para denunciar meus avós criminalmente, mas o Jesse explicou que o conselho tutelar só pode agir na parte civil. Ele entregou o cartão da delegacia, dizendo que para seguir com um processo criminal, era preciso registrar um boletim lá. Vi meu pai travar a mandíbula enquanto o Jesse explicava que os sistemas nem se comunicam direito e que ia ser preciso contar tudo de novo para outras pessoas. Minha mãe ligou na hora e avisaram que o detetive Franklin York iria lá no dia seguinte. O detetive chegou pontualmente às 10, com um gravador e um caderno. Ouviu tudo, anotou datas e horários, depois se recostou na cadeira e falou que praticamente nunca processam avós nesses casos, só mesmo se tem osso quebrado ou coisa pior. Segundo ele, o sistema não enxerga abuso emocional ou negligência médica do mesmo jeito. Eu já imaginava, mas mesmo assim, ouvir que eles podiam sair impunes depois de quase matar o Jamie me deu um nó no estômago. As aulas voltaram na segunda e eu andava cabisbaixa pelos corredores. No almoço, uma menina que eu nem conhecia passou por mim e soltou que eu era a garota da ambulância que chamou a polícia para os próprios pais. Nessas horas, a fofoca corre solta na cidade. Depois disso, parei de comer no refeitório e passei a ficar na biblioteca no intervalo. A bibliotecária nunca perguntava nada quando eu sentava no canto com um livro que eu nem lia de verdade. Passei a não falar com ninguém. Só respondia aos professores se fosse chamado. E ainda assim com o mínimo possível. Na quarta, na aula de educação física, eu não conseguia prestar atenção no basquete. E errava até as cestas mais fáceis. O professor me chamou de lado e disse que eu precisava ser mais forte. Que hoje em dia as crianças eram muito sensíveis e não aguentavam nenhum problema em família. O jeito dele falar parecia até a minha avó. E caiu a ficha de que não dava pra confiar em qualquer adulto sobre o que realmente tinha acontecido. Tem adulto que acha que criança tem que aguentar tudo só por ser família. Naquela noite, minha mãe me pediu pra anotar tudo o que eu lembrava pro Jesse investigar. Fiquei horas na mesa da cozinha, escrevendo cada detalhe. O telefone desligado, a porta do banheiro trancada, quais vizinhos apareceram quando ativei o alarme do carro, quem falou o quê e quando. Escrever tudo me fazia sentir um pouco mais no controle no meio de tanta confusão, como se fosse minha prova de que eu não estava inventando nada. Fiz até 2 cópias, só por precaução. No dia seguinte, a dona Lia apareceu lá com um relato digitado sobre o estado do Jamie quando ela viu ele. Ela tinha sido enfermeira por 30 anos antes de se aposentar, então o depoimento dela tinha peso. Descreveu a febre, a barriga dura, os sinais de choque que reconheceu. Ter um adulto, ainda mais alguém da área de saúde, confirmando o que eu tinha visto ajudou muito mais do que eu esperava. Não era só coisa de criança, era real. O seu Park passou lá mais tarde naquela semana para conversar com o Jesse durante uma visita de acompanhamento. Queria ajudar, mas teve que admitir que nem chegou a entrar em casa antes de a ambulância chegar. Só ouviu o alarme do carro e viu a movimentação de longe. O Jesse agradeceu, mas deu pra perceber que isso não ia mudar muita coisa no caso. Boa vontade não adianta muito quando o que importa é testemunha de verdade. O Jamie voltou pra casa depois de 1 semana no hospital, mas nada era mais como antes. Ele passou a ter pesadelos todas as noites, acordando chorando e abraçando a barriga. Todas aquelas estratégias que a gente tinha aprendido juntos durante anos pareciam que tinham sumido do mapa. Ele voltou a precisar do cobertor de peso, da máquina de ruído e daquela mesma rotina de sono que seguia quando era pequeno, lá pelos 5 anos. Tudo isso envolvendo o Jesse do Conselho Tutelar me faz pensar o tempo todo no que se passa realmente na cabeça de cada um aqui em casa, ainda mais com o papai tentando segurar as pontas, enquanto a mamãe já perdeu completamente a paciência com os pais dele. Lembro do jeito como a enfermeira continuava escrevendo sem parar, fingindo que nem ouvia o vovô reclamar de criança mimada. Mudei toda a minha rotina para dar ao Jamie alguma sensação de segurança. Ficava ao lado dele até pegar no sono e depois levantava de hora em hora para checar. Virei ainda mais protetora, atenta a qualquer sinal de dor ou desconforto. O encaminhamento para terapia que o Jesse deu não adiantou em nada. Quando minha mãe ligou, disseram que só teria vaga para avaliação dali a 6 semanas, e ainda era só para triagem inicial. O atendimento mesmo começaria só 1 mês depois disso. Senti aquela frustração pesada tomar conta de mim. Quando a gente tenta buscar ajuda, parece que tudo vira um mar de obstáculos, listas de espera e formulários intermináveis. As coisas demoram uma eternidade, logo quando você mais precisa. Era um sábado à tarde, eu fazendo lição de casa na mesa da sala de jantar, quando ouvi o papai ao telefone no escritório. A porta estava meio aberta e dava para escutar. Ele conversava com o vovô, oferecendo dinheiro para ver se todo mundo conseguia simplesmente seguir em frente com aquilo tudo. Ele usou exatamente essas palavras: seguir em frente.
como se o que aconteceu com o Jamie fosse só um desentendimento bobo que a gente tinha que superar. Falava sobre manter a família unida e não deixar aquele episódio destruir os relacionamentos. Meu coração ficou apertado ouvindo ele colocar os pais dele em primeiro lugar, como se o que fizeram com o Jamie fosse menor. Fiquei pensando se algum dia ele escolheria a gente de verdade, ou se sempre seríamos deixados de lado, só para não contrariar os pais dele. As reuniões da investigação seguiam acontecendo de poucos em poucos dias, com o Jesse anotando tudo, fazendo perguntas, mas na prática nada mudava. 2 semanas depois, o Jesse apareceu lá em casa com uma pasta cheia de papéis dizendo que precisávamos fazer uma reunião de família para decidir os próximos passos. Ele tirou uma pauta impressa, cheia de tópicos sobre protocolos de segurança, limites de contato e expectativas dali pra frente, e dava pra ver o rosto dos meus pais ficando cada vez mais tenso a cada item. A mamãe fez café, o papai ficava de olho no celular vendo e-mails do trabalho, e eu só pensava como aquela reunião ainda podia piorar. O Jesse pediu calma. Falou que todo mundo precisava se ater aos fatos, não aos sentimentos, o que era impossível diante do que estava sendo discutido. Meus avós chegaram 15 minutos atrasados, e a vovó entrou reclamando do trânsito, dizendo que devíamos ter marcado para outro horário. Mal sentou e já começou. Dizia que o Jamie só precisava de mais disciplina e rotina, não de toda aquela superproteção. Vocês deixam ele fazer o que quer por causa do autismo, falou ajeitando a bolsa no ombro. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas eu me forcei a manter a calma e repeti, pela milésima vez, os fatos médicos sobre o apêndice do Jamie, a cirurgia, a infecção que quase tirou a vida dele. O vovô ficou ali, calado, lendo alguma coisa no celular como se estivesse apenas esperando aquela chatice passar. O Jesse pigarreou e explicou que a investigação estava concluindo negligência comprovada, com base nos laudos médicos e nos depoimentos. Avisou que dali pra frente, qualquer contato teria que ser em visitas supervisionadas, num local aprovado e com assistente social presente. A sala ficou em silêncio, todo mundo entendendo que dali em diante nada mais seria como antes. 6 semanas depois, acordei com o Jamie chorando no quarto, apertando a barriga onde ficou a cicatriz. A febre estava em 39 graus. E quando a mamãe pressionou de leve a barriga, ele gritou tão alto que acordou a casa inteira. O médico do pronto-socorro bateu o olho e já pediu uma tomografia, que mostrou um abscesso no lugar do apêndice. Internaram ele na hora para antibiótico na veia e avisaram que teria que passar por mais um procedimento para drenar a infecção. Passei horas sentada na mesma cadeira da sala de espera, cansada num grau que ia muito além do simples sono, com o medo ali pairando, mas já meio amortecido de tanto passar por tudo isso. O papai teve que ir trabalhar porque já tinha faltado demais, a mamãe ficou com o Jamie e eu fui pra escola fingindo que estava tudo normal. 2 dias depois, o papai mostrou um e-mail do chefe dele cobrando as faltas e avisando da possibilidade de advertência se continuasse assim. A mamãe já tinha usado todos os dias de atestado e estava pegando licença não remunerada, o que fez as contas se acumularem no balcão da cozinha. O estresse aparecia em brigas bobas, tipo quem esqueceu de comprar leite ou de quem era a vez de lavar roupa. Na escola, minha melhor amiga estava distante já fazia semanas, não sentava mais comigo no almoço e demorava para responder as mensagens, quando antes me respondia na hora. Um dia, ela acabou confessando que a mãe achava que minha família tinha problemas demais, que talvez fosse melhor dar um tempo até as coisas melhorarem. Depois disso, parei de mandar mensagem e passei a almoçar na biblioteca, onde ninguém me perguntava por que eu estava sozinha. Os outros comentavam pelas costas, achando que eu não percebia, falando da ambulância na escola, dos meus avós malucos e de como minha família era cheia de problemas. 7 semanas depois daquela primeira conversa com o Jesse, finalmente ligaram marcando nossa triagem na psicologia para terça-feira seguinte. A recepcionista enviou um monte de formulários por e-mail, páginas e mais páginas perguntando sobre histórico de trauma, sintomas e dinâmica familiar. Sentei na cozinha com a mamãe, respondendo cada pergunta e tentando explicar situações que simplesmente não cabiam nas alternativas dos formulários. Uma parte de mim tinha a esperança de, quem sabe, alguém ajudar a gente a achar uma saída. Mas na maior parte do tempo, eu só me sentia cansada de repetir a mesma história mais uma vez. O Jesse ligou na semana seguinte com o resultado oficial do Conselho Tutelar. Negligência comprovada contra meus avós, mas sem processo criminal. Explicou que isso ficaria registrado, mas não haveria prisão nem tribunal, o que foi um alívio, saber que não estávamos exagerando. Mas também uma sensação amarga, já que eles não sofreriam nenhuma consequência real pelo que fizeram com o Jamie. Passaram-se meses até ouvirmos deles de novo. Só recebemos um cartão de Natal no começo de dezembro, com um versículo bíblico sobre perdão estampado na capa. Lá dentro, a vovó escreveu com aquela letra caprichada dela sobre como é importante respeitar os mais velhos e não deixar brigas desmancharem a família. Aquilo me deu raiva, mas no fundo fiquei aliviada, porque agora a gente tinha uma prova de que eles realmente não entendiam nem assumiam o que fizeram. Meus pais passaram dias conversando sobre o que fazer, até decidirem que, se meus avós quisessem contato, só poderia ser num centro de visitas supervisionadas, lá no centro da cidade, sempre com um assistente social presente.
Eles me deram o direito de escolher se queria participar ou não, e pela primeira vez na vida, eu disse não para algo da família. Cansei de fingir que estava tudo bem quando não estava, de me colocar em situações que me deixavam mal só para evitar briga. Naquela noite, abri o notebook e comecei a escrever tudo o que tinha acontecido, trocando nomes e deixando tudo meio vago para ninguém descobrir quem éramos. Meus dedos voavam no teclado, desabafando como se fosse preciso tirar um veneno do peito. Postei num fórum de apoio para quem convive com família tóxica e fiquei acompanhando os comentários. Teve gente que entendeu direitinho e contou histórias assustadoras de avós que se recusaram a acreditar em emergências. Outros vieram com aquele papo de que eu devia respeitar os mais velhos acima de tudo, que família é família, que eu tava exagerando. Ler esses comentários me deixava até enjoada, mas as mensagens de apoio fizeram toda a diferença. Muita gente mandou informação sobre negligência médica, guarda emergencial e até apareceu uma pessoa querendo ajudar a pagar as despesas do Jamie. Não aceitei o dinheiro, mas só de saber que estranhos se importavam mais do que nossos próprios avós, isso já dizia tudo. 3 semanas depois, voltamos ao hospital pro retorno do Jamie e a enfermeira abriu um sorriso quando viu a gente. Ela foi tirando as ataduras do braço dele, onde o catéter tinha ficado meses aplicando antibiótico. O Jamie olhava tudo com aqueles olhos enormes, quietinho, sem reclamar, mesmo eu sabendo que devia doer. Na hora que ela tirou o catéter, ele mal se mexeu, mas deu pra ver os ombros dele relaxando, como se tirasse um peso das costas. O médico chegou, olhou a cicatriz, apertou de leve a barriga dele enquanto o Jamie continuava imóvel. Estava tudo cicatrizando bem, sem sinal de infecção. Mas na saída, quando passamos pelo pronto-socorro, o Jamie apertou minha mão tão forte que quase machucou. O cheiro de hospital fez ele apressar o passo, e eu sabia que, provavelmente, aquele cheiro ia incomodar ele para sempre. 2 meses depois, lá estávamos nós numa sala do fórum enquanto os advogados discutiam o direito de visita dos avós. Mamãe e papai de um lado, meus avós do outro, com o advogado deles. O mediador repetia palavras como compromisso, acordo razoável, melhor interesse da criança. Eu só ficava ali, meio anestesiada, contando os azulejos do teto para passar o tempo. O advogado dos meus avós falava dos direitos deles, da importância dos laços familiares, de como criaram o papai certo. Nosso advogado lembrava a negligência, a recusa de ligar pro SAMU, o quase do Jamie morrer. Ficaram nesse empurra-empurra por horas, enquanto eu só pensava que era só mais uma coisa pela qual a gente precisava passar. No fim, o mediador sugeriu visita supervisionada num local neutro, com assistente social. Meus avós teriam que admitir o que aconteceu e fazer um curso sobre emergências médicas com crianças. O rosto da vovó ficou vermelho de raiva. O vovô bateu a mão na mesa, e o advogado deles ficou cochichando com os dois um tempão. No final, eles recusaram. Não iam admitir erro nenhum, nem fazer curso, nem aceitar supervisão. Se não fosse do jeito deles, preferiam não ver a gente. E aí, como entender que o papai pensou até em oferecer dinheiro para eles sumirem, sendo que o Jamie quase morreu por causa deles? Só de lembrar daquela conversa escutada por acaso, fico imaginando onde estão, de verdade, as prioridades do meu pai. Mamãe chorou no carro depois, mas eu só sentia um vazio enorme. O papai passou a se trancar mais na garagem, mexendo em projetos que nunca terminava, e as garrafas de cerveja vazias no lixo reciclável só aumentavam. Às vezes ele ficava sentado na cozinha até tarde, olhando pro nada, sempre com uma garrafa ao lado. Ele nunca tocava no assunto dos próprios pais, mas dava pra ver que aquilo estava acabando com ele. Uma parte de mim sentia pena, mesmo acreditando que ele devia ter protegido a gente desde o começo. Mas, na maior parte do tempo, eu só observava e fazia de tudo pro Jamie não cruzar o caminho dele nas noites ruins. Comecei a montar meus próprios esquemas para manter a gente seguro. Comprei um carregador portátil com o dinheiro da mesada, deixava o celular sempre carregado, anotei o número da Dona Lee num papel e colei na geladeira. Fiz cópias da chave de casa e escondi perto das portas e na garagem. Quando a mamãe perguntou o porquê, só respondi que queria estar preparado. Ela me abraçou e disse que eu não precisava me preocupar com essas coisas. Mas nós dois sabíamos que esse tempo já tinha acabado. Treinei ligar pro 190 de olhos fechados, decorei os endereços dos hospitais mais próximos, carregava um kit de primeiros socorros na mochila. 5 meses depois de tudo, sentei no quarto do Jamie para ver ele dormir. A casa em silêncio, só o barulho do aquecedor ligando e desligando. O pijama dele subiu um pouco e eu vi a cicatriz quase invisível na barriga, só perceptível para quem souber onde olhar. Ele dormia tranquilo, uma mão debaixo do travesseiro, outra agarrada ao dinossauro de pelúcia preferido. Nada mais de soro, nada de hospital todo fim de semana, nada de acordar gritando por causa da casa da vovó. Puxei o cobertor até o queixo dele e me ajeitei na cadeira ao lado. Esse virou meu novo normal. Conferir se ele está bem à noite, garantir que está tudo certo, estar pronto para o que der e vier. Nunca recebemos pedido de desculpas, nunca admitiram o que fizeram, nunca teve justiça de verdade. Só ficou a distância de quem preferiu o orgulho à vida do meu irmão e um monte de planos de segurança que talvez nunca precise, mas que me tranquilizam só de existirem. Não é tudo, mas é o que temos para hoje.